E eu quero convidar você a estender a sua mão para cá, amém? Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor Adriano, Pai. Nós cremos que o Senhor já tem colocado uma palavra em seu coração e queremos declarar em nome de Jesus, Pai, que tudo que sair de sua boca seja como flecha, Pai, alcançando os nossos corações e criando, Pai, em nós transformações, Pai, para que possamos ser cada dia mais parecidos contigo. Obrigado por sua vida, por sua família. Protege, Pai, suas filhas, sua esposa, tudo que leva o seu nome, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus. Amém, né? Estou sentindo falta da pastora, né? Pastora, ontem a gente tomou medicação e aí ela teve reação, né? Então, ela não conseguiu hoje estar aqui conosco, mas está acompanhando online. Então, depois vocês falam com ela lá. Amém? A Adina até falou sobre essa questão da reforma. Eu fico agoniado, minha gente. Porque cada vez que chega uma pessoa aqui que precisa de acessibilidade e a gente não promove isso, eu fico agoniado demais. Aí quando foi agora, antes do culto, estava tirando a porta ali. Arranquei a porta ali agora. Arranquei a porta de entrada, né? Que tem, para quem conhece o prédio, para quem não conhece, nós temos uma porta de acesso que vai para a área dos banheiros. E essa porta é a porta que é a maior que tem, que a gente vai utilizar para poder colocar na porta que é de acesso ao banheiro, né? Para poder colocar um banheiro com acessibilidade. Aí eu tava ali, eu fiz, não aguento não, tem que fazer alguma coisa. Aí, para não arrancar no braço, porque de primeiro eu pensei logo, eu faço, rapaz, eu vou puxar aquilo dali, vai quebrar, vai entortar a porta. Mas aí tinha chave de fenda, eu tirei, arranquei, tá ali já em pé. Mas se pudesse já estava quebrando o outro lado da parede do banheiro, para deixar já meio que aberto, mas ninguém ia conseguir usar mais, né? Enfim, mas aí se tudo der certo essa semana, ou mais tarde na próxima, a gente já começa. E como a Adina disse, alguns valores que entraram, já dá para iniciar esse processo para melhorar ainda mais o acolhimento dos nossos irmãos, tá bom? Então, essa obra, ou a obra que a igreja promove, é sempre para acolher mais. Eu estava essa semana, antes de a gente iniciar a palavra, essa semana eu estava no meio, como é que diz aquela, nostálgico, né? Estava meio nostálgico essa semana, né? Aí eu estava, porque o celular guarda informação que a gente nem percebe. Aí eu estava olhando lá as fotos, aí eu estava olhando o prédio como era, não tinha essa parede aqui, não tinha ar-condicionado, não tinha sistema de iluminação, eram 4 ventiladores, na época da pandemia que as cadeiras ficavam separadas, na lateral que não tinha nada disso daqui. Então eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso que foi promovido foi exatamente para poder acolher melhor os nossos irmãos. Você faz parte, eu também faço parte, então a gente também usufrui desse ambiente, que é um ambiente bom, né? Há 2 anos, 3 anos atrás, acho que a irmã Ana veio lá de Casa Amarela junto com a gente. Então ela já está conosco há uns 6 anos já por aí. Não era um calor, irmã, aqui dentro? Quando pegava o sol do verão, é tudo aberto aqui, mas era um calor. Que quem estava aqui em cima louvando, e era 3 horas da tarde do culto. Era 3 horas. Gente, você fazia como é aquilo que faz drenagem só no culto. Mas louvado seja Deus que a gente conseguiu fazer a compra dos ar-condicionados, depois fez a instalação, fez a compra da porta e vai melhorando a cada vez mais. Então vamos pensar nisso. Eu falei para o pessoal da mídia e para o pessoal da consolidação para a gente começar a colocar na rede. Mas eu entendo que isso daí a gente poderia tirar de letra, tá? Ainda faltam, acho que são 13 ou são 14 cotas para poder fechar aquele andamento das cotas. Isso é a primeira etapa. Como vocês entendem, ou já entenderam, é a primeira etapa. Nós queremos sim aumentar mais a parte de trás do templo, mas de primeiro, e como mais urgente, é a sala das crianças e a acessibilidade. Tá bom? Amém? Então
Então vamos juntos. Se não, fala com o teu irmão, fala com tua família, diz, ó, pega uma cota ali, é para lá, para a minha igreja. Você já conhece o trabalho da igreja, então você é melhor do que ninguém pode falar sobre a sua própria igreja a outra pessoa. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Você que está em casa aí, Deus seja louvado por sua vida, porque eu fico, gente, sempre no culto eu fico cultuando online também. Vê? Aí eu fico acompanhando e louvado seja Deus por isso, tá bom? Amém, né? Por hoje é isso. Nessa semana eu estava louvando, adorando e Deus falou comigo sobre agentes, forma de o profissional, né, a pessoa que age da luz. Nós não, né? Deus nos chamou para sermos agente de luz contra as trevas. Amém? Então era como se a gente tivesse uma carteira aqui e fosse mandar na cara do Satanás, do Satagoco, como você entenda aí, era para a gente ser dessa forma. Mas muitas vezes a gente não compreende a dimensão disso que é e ficamos aquém daquilo que Deus nos chamou. Mas antes disso eu queria saber uma coisa da pastora Dani. Sábado que vem é de que horas? Sim. 7 horas da manhã é? À noite é? 19 horas, que é a consagração à noite, não é isso? Entendi. Então, com todos os convidados, que vai ser na sábado, 19 horas, tá? Lá na igreja em Manjope, tá bom? Então, se você não sabe, se reúne aqui pra gente, todo mundo junto pra lá. E a gente aproveita e come milho também na casa da pastora Dani. Amém? Glória a Deus. Amém, gente. Só para poder a gente voltar aqui. Então, nós iremos falar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 11, tá? Quando você encontrar, você glorifica o nome do Senhor, fica de pé em reverência à palavra dele. Então, Lucas capítulo 11, nós iremos ler a partir do versículo 33. Lucas 11, 33. Amém? Tem um título na tua Bíblia aí, tem? Um intertítulo? Candeia. Esse daí, a Adina é uma versão mais antiga. Por isso que é a parábola da candeia. Olha, como é que diz ali? Já diz ela é mais nova, é a luz do corpo. Entendeu, Adina? Entendeu? Exato. Amém, amém. Então, vem falando sobre a luz do corpo, vem falando sobre a candeia, né? Então ele vem trazer, Jesus vai trazer uma parábola aí muito interessante para nós, tá? E diga que é para você. Deus está falando conosco, amém? Vem dizendo assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de alguma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entrarem possam ver a luz. Os olhos são a cadeia do corpo. Repita comigo. Os olhos são a cadeia do corpo. Amém? Quando os seus olhos forem bons, igualmente o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma cadeia brilha sobre você. Amém? Amém? Papai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem trazido como direção para a nossa vida. Muito obrigado por tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Essa pode poder sentar, meu amado. Essa palavra também a gente vê ela em Mateus. Mateus 6 vem falando. E ele dá um complemento. Ele vem dizendo assim, Mateus 6, 22. Você pode depois, você pode anotar aí. Ele vem dizendo assim: os olhos são como uma luz
para o corpo, quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de luz, cheia de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Em outras vem dizer, quão grande escuridão é essa, tá? Em outras versões. Então, povo santo, eu fiquei olhando e primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês. Você sabe o que é escuridão? Alguns daqui podem até saber já. Você sabe o que é escuridão? A ausência de... Veja só. Então quer dizer que a escuridão só ela é notada, ela é presenciada, ela é existente quando não existe luz. Para vermos o tamanho da nossa importância enquanto agentes do Senhor. Amém? Então, por isso que nós não podemos ficar brincando. Nós como cristãos, nós não deveríamos brincar de crente. Às vezes a gente leva a vida... Não tinha uma música do mundo que dizia assim, a vida louca, né? Viver uma vida louca achando que nós poderíamos habitar no mesmo ambiente entre a vida louca e a vida com Jesus. Não consegue. Nós não podemos achar que podemos viver ou estaríamos vivendo uma vida em Cristo sendo muito a favor ou participando daquilo que o mundo coloca como trevas. Então aquilo que eu fazia, eu não faço mais. A Bíblia vem pontuando para a gente que tudo aquilo que era de errado, de ruim, se nós roubávamos, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Quer dizer que aquilo dali eram as trevas que estavam dentro de nós, estavam sobre nós e guiavam a nossa vida. Para vocês terem ideia que é tão importante essa situação da luz, que quando Deus foi criar o mundo, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, vem dizendo que a terra era cheia de trevas. E em outros vai dizendo que existia uma tremenda escuridão. E o Espírito Santo, o Espírito, ele pairava, ele caminhava no meio dessa escuridão. Então não dava para ver o Espírito. Vocês compreendem comigo? Até que Deus disse o quê? Qual foi a direção de Deus? E houve. E Deus viu que a luz era. Entende como é a diferença? A partir daquele momento, existiu eu vou dizer que uma divisão para uma compreensão, porque o Espírito Santo estava lá, mas estava tudo escuro. Tudo preto. Você já andou numa sala escura? Alguém aqui já andou numa sala totalmente escura? Já? Então, mas ainda tem algumas situações que dão umas luzinhas para poder dar a direção para você. Você já entrou numa sala totalmente escura? Quem já entrou sabe como é desesperador. Não é isso? Porque você entra, você não sabe o que é frente, você não sabe o que é lado, você não sabe o que é trás. Você literalmente, você perde o senso de direção. Então, na escuridão, nós temos também a ausência de direção. Eu até disse a Elisa, eu vou até brincar com o pessoal que ontem a gente estava lá no quarto, a gente tomou a medicação, né? E foi descansar. As meninas estavam na sala assistindo. Eu entrei no quarto, fechei a porta do quarto da gente. E aí quando fecha a porta do quarto, as janelas estão fechadas, o quarto a gente fica muito escuro. Aí ela estava em cima da cama, estava com o celular assim, acho que ela estava lendo até a Bíblia. Ela estava assim, né? Só dá para ver o quê? A claridão do telefone, né? Aí eu vi que ela olhou assim para ver onde é que eu estava.
Aí eu fui devagarzinho. De repente eu cheguei assim, ó. Assim junto dela aqui. Ela, ai menino! Tá parecendo uma alma penada? Aí ela, menino, que brincadeira é essa? Aí eu disse a ela, e assim, foi sem intenção, sem intencional relacionado a isso que iria ministrar. Foi assim, só foi uma brincadeira, que às vezes eu brinco com ela. Aí eu acendi a luz, eu faço, mas rapaz, eu disse, vou falar isso com o pessoal. Porque, minha gente, o nosso quarto, ele não é não é a ausência totalmente de uma iluminação. Mas fica tão escuro que a gente não consegue se guiar. E ela não conseguia me ver. Sempre, olhe que não vou pro céu, viu? Olhe que não vou pro céu, viu? Não vão pro céu desse jeito. Amém? Muito bem, Anderson. Anderson foi a única pessoa que manteve a compostura, viu? Amém, deixa pra lá então. Amém, glória a Deus. Então, quando a gente chega num ambiente que é muito escuro, a gente começa a ficar perdido. A Bíblia, quando ela apresenta, logo de início, ela faz uma referência aos olhos. Porque o nosso senso de direção, nós podemos ter o senso de direção por ouvir. Teve uma dinâmica que eu até fiz com o pessoal da Arca, lá, com o pessoal da liderança, de começar a falar, não sei se quem estava aqui por aqui, mas um dos aqui estava. Você fechar os olhos só de dar o comando, vai para frente, vai para trás, vai para o lado. Lógico que nós não nascemos cegos, ou não ficamos cegos durante o processo, que você começa a desenvolver outras habilidades de direção. Mas se você fechar os seus olhos aí hoje, e você permanecer por muito tempo, você já fica um pouco desesperado. Então imagina que nós vivíamos nesse ambiente, que era um ambiente onde a luz não existia, porque nós não estamos falando de uma luz física, nós estamos falando de uma luz que tem um processo químico que pode iluminar, nós estamos falando de uma luz que é totalmente espiritual. Essa ausência foi que conduziu a nossa vida. Eu andava no escuro, guiado, só sabe lá por quê, mas andava no escuro. E aí Deus traz essa direção quando ele fala no capítulo tanto de Mateus quanto de Lucas. Ele faz: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. É falado, é nítido que os olhos são a janela da alma. O que quer dizer isso? Janela da alma quer dizer que é onde entra as informações para o nosso ser. Então, ele traz uma direção diretamente para os nossos olhos. Hoje nós temos outra, para poder você entender também, outra janela da alma é os ouvidos, tá? Então, o que nós escutamos também é o que vem para dentro do nosso coração, dentro da nossa alma e toca o nosso espírito. Amém? Até aí? Agora imagina só se nós, todos os dias, porque nós buscamos muitas justificativas. Imagina se todos os dias nós não buscamos olhar para aquilo que Deus deixou estabelecido para nos alimentar. Eu falo sempre que nós devemos, e seria, se não fosse por uma obrigação, mas uma obrigação prazerosa, de nós lermos a Bíblia todos os dias. A Bíblia é a luz do Senhor, que ilumina os nossos olhos e faz com que essa luz
ela reflita dentro do nosso corpo. Por isso que ela disse que ela sonda o mais íntimo do nosso corpo. Porque é a luz do Senhor entrando dentro de nós. Mas aí a gente faz o seguinte, a gente faz tudo. Vou pegar até a ideia de Adna. Lembra a gente fica preocupado com os 90%, né? A gente faz tudo. Dona de casa, pelo amor de Deus, ela acorda, ela faz comida, ela não para, porque dona de casa é a pessoa que não para. Não é verdade? Mas se ela não para ter o tempo com o Senhor, está errado. O homem trabalhador trabalha o dia inteiro, não é verdade? Alguns com força física, outros com força psicológica, como a mental, tudinho. Cansa. Mas se não existir um tempo para podermos refletir na palavra do Senhor, eu vou dizer para você que está errado. Por que está errado? Porque nós estamos tão habituados a viver dentro desse mundo, com a rotina desse mundo, que nós não buscamos o ponto de direção da nossa vida. Todos compreendem que a Bíblia é o ponto de direção de Deus aqui para a gente? Todos compreendem isso? Compreendem como a bússola? Como é que eu vou ter a direção se eu não leio ela? Eu vou buscar essa direção onde? Onde é que essa luz ela vai começar a refletir? Como é que pode? Culto de domingo não é a direção para a sua vida. Sabia disso? Você pode ter direções, mas a direção da sua vida é todos os dias você com intimidade com o Senhor. O pastor não consegue dar a direção da sua vida. A pastora não consegue. Difícil eles conseguem ter a direção da própria vida? Imagina a vida do outro. Então tudo que nós falamos aqui é para essa luz chegar dentro de nós e começar a irradiar. Se eu estou de frente para a luz, atrás é o quê? Sombra. Às vezes nós queremos andar assim, queremos andar mais para a sombra de que em direção à luz, por conta de N justificativas relacionado a estar em um momento com Deus. Então nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós estamos fazendo durante todos os nossos dias. Eu ia trazer, mas eu entendi que ficava muito mais difícil. Às vezes a gente acha que eu ver uma coisinha não vai contaminar todo o meu ser. Eu posso ver algo agora. Ele fica instalado e depois eu vou ver outra coisa que vai começando a gerar outra coisa e de repente nós estamos movidos por aquilo que nós vimos. É igual a... Essa semana a gente estava aqui conversando, não lembro qual foi lá em casa, acho que foi no dia que Cecília estava lá em casa junto com o Renato, sobre... Ou foi aqui, eu não lembro. Sobre o aplicativo de direção da família, não foi isso, Cecília? E aí, ela disse mesmo assim, já não é que a gente tem um aplicativo, né, que dirige o celular do filho, né? Não é verdade? Quem tem filho fica dirigindo lá, você fica sabendo de tudo, mas ela disse mesmo assim, já não é eficiente. Já não é tão eficiente esse aplicativo. Porque tem jogos que os nossos filhos, veja só, ela disse mesmo assim, não foi os nossos, ela disse que tem jogos que os meninos acessam, que lá tem pessoas que vão jogar informações que vão capturar a mente da criança e ela fica presa. Quantos e quantos de nós ficamos presos à pornografia porque nós vimos? Quantos e quantos de nós ficamos presos por outras situações porque nós estávamos vendo? Foi apresentado algo à nossa vida que não era ideal para a nossa vida e isso reproduziu dentro de nós e nós começamos a ficar viciados em determinadas situações. Graças a Deus, nós aqui não temos problemas nenhum de falar sobre cada palavrinha dessa, viu? Então, se você em casa, fale sobre isso com seus filhos.
não isente eles de saber o que é isso. Conduza-os para poder ter a compreensão e saber que isso é errado. Porque se nós não conversarmos, o mundo vai apresentar para eles da forma pior possível e eles vão começar a se encantar da pior maneira possível sobre isso. E aí, às vezes, a gente chega na fase adulta, viciados em determinadas situações, porque nós fomos apresentados a um mundo de escuridão. E o mundo só vai apresentar coisa ruim. Não vão pensar mais que o mundo vai apresentar coisa boa, não. O mundo não vai apresentar mais nada de bom. Nós precisamos nos firmarmos cada vez mais em Cristo para podermos andar conforme o que Ele está dizendo e ressignificar muita coisa que já foi instalado na gente. Não é verdade? Hoje está acontecendo uma coisa muito complicada no mundo. Está acontecendo uma guerra. Todos estão sabendo, não estão? Não é triste? Mas a Bíblia vem dizendo o quê? Que para poder Jesus voltar, teremos o quê? Rumores de guerra. Aí eu vou ser muito mais claro com vocês. Vai adiantar a gente orar pela paz mundial? Sendo sincero. Vai adiantar a gente orar pela paz mundial? Estamos gastando palavras. Eu posso orar sim para que Deus tenha misericórdia das pessoas. Pela minha vida, pela vida daqueles que estão lá sofrendo. Mas dizer que eu vou orar pela paz mundial, isso é um sonho que não vai existir mais. Até a volta de Jesus. Amém? Porque a paz que vai existir é uma paz enganosa. Isso daí vocês vão ver um pouquinho mais para frente, que a gente vai ter um momento de conversar só sobre Apocalipse. Eu creio que no próximo mês nós estaremos falando, não é sobre Apocalipse, mas sobre a volta de Jesus. Então nós teremos um mês inteiro falando só sobre a volta de Jesus. Então se eu fosse você também não perderia para poder a gente ter esse conhecimento. Amém? Então nós precisamos ficar ligados no dia de hoje, por aquilo que está acontecendo conosco hoje. Onde está sendo direcionado os nossos olhos? Onde está sendo direcionado os nossos ouvidos? Porque tudo que entra vai se instalar dentro de nós. Em Tiago vem dizendo que a tentação nasce nos nossos maus desejos. Isso daí não tem responsabilidade nenhuma com Satanás. Aí fica dizendo, não, Satanás está me tentando. Será que foi Satanás mesmo ou foi você que foi em busca dessa tentação? Será que Satanás tem responsabilidade por isso? Ou fomos nós que não vigiamos o suficiente para podermos chegar num ambiente onde essa tentação começa a existir? Porque todos nós, sendo seres humanos, nós temos a nossa situação que é frágil e que nós precisamos ter muita atenção. Nós não somos super-humanos, nós não somos super crentes. Nós, se não nos ligarmos, nós iremos pecar e iremos embalar feio na vida pecaminosa. Aí a culpa disso é Satanás? Não. Satanás ele quer aproveitar o nosso pecado, o pecado que nós cometemos, para poder ter essa abertura de inclinar mais fortemente a nossa vida de acordo com o pecado que nós cometemos. Vamos falar de vícios um pouquinho. Bem rapidamente, tá? Quem já bebeu aqui, percebe que quando tomava seja uma cerveja, seja um copo de vinho, seja uma lapadinha de cana, aquilo dali, depois de um tempo, não era suficiente. Não era? A gente não ia mais, e mais fundo, e mais fundo. De repente a gente estava já jogado, caída ou caído, se você foi tão fundo, de tal maneira que no outro dia você muitas vezes nem lembrava do que tinha feito no dia anterior. Aí eu vou dizer,
Satanás colocou o copo na sua mão. Se eu tenho esse perigo para a minha vida, o que é que eu vou fazer, literalmente, dentro de um ambiente onde existe a bebida? É Satanás que está me tentando? Não, eu estou me colocando em risco. Eu estou colocando os meus olhos para ver uma escuridão daquilo que eu já tinha saído. Então eu não preciso mais desse ambiente para poder satisfazer a minha vida em alegria. A gente precisa observar o nosso passo diário. Então quando a gente chega nesse ambiente, passando cheiro, né? Porque bebida tem cheiro. Tem ou não tem cheiro bebida? Tem. A bebida também criou memórias, sejam positivas ou negativas. Tem perfume, comida. Quando você passa, às vezes, rapaz, senti o cheiro. Aí você diz, senti o cheiro lá da minha infância. Ou quando você come alguma coisa, mas me lembrou, rapaz, a comida de vovó. Me lembrou a comida de mamãe. Faço isso não, porque aí vai lá para trás, aí eu fico já salivando aqui. Então, quando a gente percebe, ativou memórias em nossa mente daquilo que estava ligado já lá atrás. É um passo para nós pecarmos. Então, quanto mais protegido nós consigamos ficar, é melhor para a nossa vida. Nós não podemos fazer com que a luz que habita em nós se torne trevas, se torne escuridão. Às vezes o que acontece conosco também, sabe o que é? Às vezes Satanás segurou a gente em uma situação. Eu vou colocar uma situação qualquer, colocar uma situação de abuso doloroso, abusado pelo pai ou pela mãe, sei lá, pelo irmão. Estou colocando uma situação, tá? Isso é uma situação, em nome de Jesus, amém? Amém para todos? Uma situação. E você fica preso naquilo, porque Satanás sabe o que ele faz? É tão doloroso a dor, o trauma é tão doloroso, que a mente vai começar a esquecer. E nós começamos a agir de acordo com aquilo que estava doendo, para combater aquilo. Aí a luz do Senhor quer chegar exatamente nesse ponto, porque aquele lugar está em trevas. Aquele lugar está numa ferida em que ela está em carne viva e Deus querendo tratar. E Deus só trata aquilo que está na claridade. Deus não trata aquilo que está na escuridão. Ele acessa a escuridão para tratar aquilo. Ele vai abrir essa luz para poder trazer o tratamento. Mas é tão doloroso que a gente não quer expor para Deus. É tão doloroso que nós queremos isentar de Deus de saber daquilo que está acontecendo. E Deus já sabe que Deus estava sofrendo comigo ou com você no momento que estava acontecendo isso daí. Aí a gente fica muitas vezes adulto, limitado, porque nós não queremos que essa luz acesse o lugar que ainda está em trevas em nós. E a gente não sabe muitas vezes por que sofre. A gente não sabe muitas vezes porque tem situações que acontecem conosco e a gente quer isentar, colocar a culpa em Satanás e outras coisas, mas não, é porque a gente não quer conversar sobre a dor. Porque dói. Quem já passou aqui pelo momento de aconselhamento? Não dói falar? Dói falar. A gente vai buscar as coisas lá atrás para poder conversar e dói falar. Mas a luz só chega a partir do confessar. A luz só chega a partir do arrependimento. A luz só chega a partir do perdão. Não existe outra maneira da luz entrar em nossa vida se não for por esses meios.
Então a palavra de Deus, ela não modificou. Se nós queremos a luz dentro de nós, permanente, gloriosa, nós precisamos passar pelo processo de arrependimento, precisamos passar pelo processo do perdão, para que esse lugar ele comece a cada vez mais entrar e tomar conta de tudo. Eu fico imaginando Moisés, quando ele passou os 40 dias com Deus lá no monte, quando a Bíblia apresenta que ele vem descendo e a face de Moisés brilhava como um anjo. Minha gente, é você olhar. Vocês já tentaram olhar? Já, que a gente é pirraia, a gente já fez isso, não tem como não. Tentar olhar para o sol. Você já tentou olhar para o sol, não já? Olha assim para o sol e de repente você vê só a bola no olho depois. Você fica assim, ó, olhando e vendo a bola do sol no olho. Você já fez isso. Se você não fez, você vai fazer só porque eu estou falando. Aí você olhava para Moisés e via aquela dimensão de luz que na visão incomoda. Se você olhar diretamente para a luz, uma luz forte, incomoda os seus olhos. Agora imagina isso. Deus fazendo esse transbordar de luz por meio da minha vida e da sua vida. Não é maravilhoso, não? Mas essa maravilha vai... Parou? Mas essa... Voltou? É o seu vídeo também, Zé. Glória, voltou, pronto. Então essa maravilha de luz, ela vai começar a refletir mais ainda quando nós tirarmos e buscarmos tirar todas as trevas ainda que possam existir em nós. Eu não estou dizendo que existe, que possa existir em nós. Eu dou um alerta, e aí é para nós pais mesmo, porque talvez os nossos pais, pela falta de sabedoria, por não ter tido tanto conhecimento como nós estamos tendo no dia de hoje, eles nos deixaram muito livres, de tal maneira que nós tivemos acesso a muita coisa que não era para a nossa vida. E nós, na idade de hoje, nós fomos muito abusados pelo que a TV coloca, nós fomos muito abusados pelo que a rádio toca, nós fomos muito abusados pelo vizinho que fala alguma coisa que dentro da nossa casa, que naquela época era muito fácil e poderia conversar sobre tudo. Nós precisamos vigiar os nossos filhos. Teve um culto, não sei onde foi no Brasil, em que a pessoa que estava ministrando, eu não sei se foi um culto, eu sei que estava dentro da igreja, poderia ser um ambiente de palestra, né, para a família, tudinho. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: a pessoa que estava ministrando pediu para ser colocado, sabe o quê? A Globeleza dançando aqui na tela. Aí todo mundo ficou como? Como é que todo mundo ficou? Chocado, ficou, escandalizou. Aí ele trouxe mesmo assim. Todo mundo se escandalizou, não foi, gente? Oh, mas rapaz, na tua TV não passa, né? Por que você não se escandaliza dentro do seu lar? Quando está passando lá no canal que você sabe qual, que está lá na tela, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, a gente vai se ver, não é isso? Por que você não se escandaliza? Por que você não se escandaliza quando a coisa que está ruim está aparecendo dentro do seu lar? Na tela do celular do seu filho, ou no seu? Por que você não se escandaliza? Porque sabe o que acontece? Os nossos olhos já estão tão acostumados a ver essas trevas, que nós estamos deixando a rotina muito mais tranquila para que Satanás opere. E eu lembro, agora eu vou falar porque eu lembrei, e aí é uma direção mesmo. Ela teve um sonho em que você de casa só para aqui.
Então, tomemos cuidado. Os alertas de Deus não é para trazer medo. Não é para trazer medo. É para trazer alerta, né? Já tinha falado. Para trazer alertas para que nós andemos conforme o Senhor quer que Ele deseja que devemos andar. Então, quando eu escutei isso, eu não tinha feito essas relações, nem muito menos com tudo que está sendo ministrado. Cuidado no que está sendo mostrado, cuidado no que está sendo visto, porque é fácil, é uma entrada que depois que entrou, vai começar a dominar os nossos pensamentos e a nossa cabeça vai começar a pensar naquilo mesmo sem intenção, porque não tem a ver com intenção, tem a ver com o que foi produzido dentro da nossa mente. E de repente nós estamos em trevas. Então, povo amado do meu Pai, vigiem tudo, vigiem sim os vossos filhos, vigiem sim o que vocês estão assistindo, vendo, vigiem sim, discernam aquilo tudo que leva para a luz e aquilo que leva para as trevas. E principalmente, não deixem de ler a palavra. Não deixem de ler a palavra. Estamos chegando próximo, mas muito próximo da perseguição, em que nós não teremos acesso mais a essa palavra física, essa palavra de tão fácil acesso. E nós precisamos tê-la dentro de nós. Nós precisamos buscar cada vez mais as revelações de Deus por meio da palavra. Nós já temos países que, se entrar a Bíblia, é morte. Literalmente é condenado à morte. Às vezes, eu estava estudando lá e eu vi uma situação bem interessante sobre o Irã. Tinha uma notícia lá, até na rádio eu estava lá essa notícia, que a igreja que mais cresce é a igreja perseguida. Vê que coisa. Estamos num ambiente muito cômodo. Estamos num ambiente, e olhe que lá não, na igreja com ar-condicionado não. Porque não pode, lá é Palestina pura. É lugares que podem ter encontros. Enquanto nós, eu falo nós, estou falando de uma situação geral, não estou falando particular sobre a comunidade Proclamai, mas que também faz parte da comunidade Proclamai dessa situação. Nós estamos muito cômodos. Nós não brigamos por o que está dentro do nosso lar. Nós não brigamos por aquilo que de fato e verdade deve habitar o nosso lar. Nós fazemos de tudo, mas não sentamos na mesa com os nossos filhos para poder ler a palavra com eles. Nós fazemos de tudo, mas damos a migalha para Deus. A verdade é que nós estamos dando migalha, um tempo de migalha para Deus. Nos cansamos, a gente já falou no início. Então nós precisamos modificar algumas estruturas. E é para hoje. É algo que é para agora. Não adianta, e aí eu vou falar enquanto comunidade Proclamai, não adiantaria de nada nós modificarmos isso tudo, que nós teremos que é para o acolhimento dos nossos irmãos, mas que a gente não tiver mergulhado nessa palavra tão grandiosa. E eu só sou uma parte dessa igreja. Você é outra. A responsabilidade dessa igreja, enquanto viver firme na palavra, minha é enquanto direção, mas é sua enquanto conhecimento, é enquanto, vou dizer até como obrigação sua. Nós precisamos ter prazer em ver aquilo que Deus faz. Nós precisamos ter prazer em louvar, prazer em adorar, prazer em ler, prazer em orar. Nós precisamos ter esse prazer, mesmo não querendo. Então que fique essa reflexão para o nosso dia de hoje. Porque o que Mateus vem trazendo é que não deixe,
não permita que essa luz se torne trevas. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Então nós precisamos estar em quem? Jesus. Vocês sabiam? A Bíblia apresenta que quando Jesus morreu, toda a terra ficou 3 horas em tremenda escuridão. E essa luz vai sair da terra de novo. Porque hoje essa luz ela é representada por quem? E quem está dentro da igreja para poder, que é dentro de mim e de você, para poder trazer essa luz é quem? O Espírito Santo de Deus. Essa é a luz que permanece ainda. Essa é a luz que até a volta de Jesus, estamos aqui dizendo Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. A Bíblia diz que os filhos e o Espírito clama o Abba Pai, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então o Espírito Santo que habita em nós, junto conosco, estamos pedindo, ora vem Senhor Jesus. E quando o Espírito Santo sair, a igreja não tem mais direção. Porque tudo aquilo que era conhecimento foi levado aos céus. Então tudo que for de conversão agora não vai ser mais pelo convencimento do Espírito Santo, mas pela lembrança que nós podemos ter e pelas dores que nós iremos passar. Então que no nome de Jesus, faça algo ainda hoje de diferente. Estabeleça metas na sua casa ainda hoje. Comece a... É uma mudança brusca. Ah, porque o meu filho não vai ficar mal, porque... É melhor ele mal em Deus do que mal em outro lugar. Não é verdade? É melhor ele mal em Deus do que mal em outro lugar. Às vezes nossas atitudes precisam ser um pouquinho mais incisivas. Amém? Glória a Deus. Esse foi o alerta que Deus trouxe para a nossa vida no dia de hoje. Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Ele. A Ele seja todo louvor, toda honra, toda exaltação para a glória dEle. Amém? Eita Jesus. Deixa eu dizer só uma direção. Deus não habita onde o pecado existe, tá bom? Então, elimine o pecado da sua vida. A direção é a mesma, arrependa-se. Papai de amor, nós te amamos e agradecemos o Senhor por tua palavra. Nós buscamos dia a dia ter prazer, mesmo sem vontade, em estar junto com o Senhor. Mesmo que nós às vezes declaramos que somos íntimos, que queremos ter relacionamento com o Senhor, mas mesmo assim, muitas vezes, nós somos atraídos pelos nossos maus desejos e deixamos o Senhor do lado. O que nós queremos, papai de amor, é seguir com o Senhor até a volta do Senhor Jesus. Então nos ajuda, nos sinaliza, nos faz ver tudo aquilo que é do Senhor em nossa vida. E eu vou dizer por mim, em me comprometer dia a dia para poder fazer aquilo que o Senhor deseja, de estar cada vez mais próximo do Senhor com a palavra, e que não é uma promessa em vão, Pai. No nome do Senhor Jesus. Leva-nos para casa, debaixo da paz que excede todo entendimento. Que as ricas consolações do Teu Espírito permaneçam conosco até a Tua volta. E a igreja do Senhor diz... Amém. Diga para o seu irmão como foi bom cultuar com você. Aleluia. Você de casa, como foi bom cultuar com você. Nós encontramos com você no próximo domingo, no culto da família. Amém?